Então, vamos primeiro falar só a introdução histórica. A ponte Francis Scott Key recebeu esse nome devido ao escritor do hino nacional dos Estados Unidos. Foi uma homenagem à pessoa que escreveu o hino, que é esse Francis Scott Key, que no dia 14 de setembro de 1814 entregou o hino dos Estados Unidos. Essa ponte atravessa o rio Patapsco. O dia desse colapso que ocorreu foi no dia 26 de março de 2024, às 1h30 da manhã lá, aqui meia-noite e meia no horário de Brasília. Né? Essa ponte tem aproximadamente 2.600 metros de extensão. Né? Ela é formada por 4 faixas de tráfego, sendo 2 de cada sentido. Ela trafega e transporta cerca de 11,5 milhões de carros por ano. Ela é localizada em Baltimore, no estado de Maryland, e atravessa o rio, como te falei, Patapsco. E o que bateu na ponte foi um porta-container chamado Dali, que estava indo para o Sri Lanka. Nessa imagem que você vai ver mais ou menos o ponto onde foi que o porta-container lá passou e pegou no pilar. Essa ponte, como você pode ver em algumas imagens, essa ponte já trafegavam outras embarcações grandes. Porém, não foi atentado com a questão dos pilares e a proteção daqueles pilares que são de grande importância. Você pode até ver que existe uma marcação, até deve ter um reforço ali para poder evitar, mas do tamanho da embarcação, isso praticamente ia ser impossível você poder conter, pelo tamanho da embarcação. Aqui você vai ver um vídeo de como foi esse colapso. Você observa que ele pegou bem no pilar, bem na parte do pilar, foi ali que ocorreu e foi daí que ele foi derrubando em questão, como se fosse efeito cascata. Ele acabou pegando toda a extensão dele. Então nós vemos que era uma hipótese que não se imaginava. Agora, por que ele caiu ali? Por que essa embarcação ela bateu justamente ali? Quais são os motivos que podem ter ocorrido para que essa embarcação tivesse batido? E nessa parte nós podemos mostrar ali, onde está aquela marcação mais vermelha, é onde foi que aquela embarcação bateu. Então, justamente, você pode ver que no centro existem 2 pilares que estão dando um grande reforço ali, que estão segurando. E foi justamente num deles que foi onde a embarcação bateu. Essa parte que você vê em vermelho foi toda a parte que foi afetada pela embarcação. Toda aquela parte vermelha foi arrastada, que foi levada. E justamente onde colapsou e causou aquelas vítimas. Aqui nós temos um desenho da ponte e justamente você está vendo ali a área onde que bateu a ponte. Né? Essa é uma ponte de aço com um arco de treliça central que suporta a estrutura. Os pilares usados na ponte Francis Scott são principalmente pilares de concreto reforçado que suportam a estrutura da ponte e ajudam a distribuir o peso e a carga da ponte de forma eficaz. Além disso, o arco de treliça central é um elemento fundamental na estrutura desta ponte, proporcionando um suporte adicional e maior resistência. Porém, não foi imaginado que a ponte ia bater a embarcação bem nesse pilar, o que iria ocasionar a queda da ponte em efeito cascata. Aqui nós vamos ver aqui a ponte, como que ela é constituída, basicamente as partes que são a ponte e que são importantes. Vamos falar um pouco delas. Aqui nós temos a superestrutura, que é toda essa parte superior. Nós temos aqui a ponte e aqui são os pilares. Né? Embaixo desse pilar é feita a sua infraestrutura, ou como também é chamado de fundação. Né? Abaixo dela estão todas as fundações. E desse lado aqui é o viaduto de acesso. A distância de um pilar para outro é chamada de vãos de lançamento. Então, esses vãos de lançamento é o que também pode ocasionar uma maior queda, uma maior resistência
e até esse efeito cascata pode ter ocorrido porque o vão era muito grande de uma para outra. Então, como você pode ver, são enormes vários fatores que podem ocasionar essa queda. Esses vãos que tem de um pilar para outro, quanto maior a quantidade de vãos que existem, quanto menor a distância de vãos, maior a estabilidade da ponte. Contudo, este vão foi feito reforçado, o pilar foi feito mais reforçado, justamente para esse vão ser maior. Mas não se imaginava que ia bater justamente uma embarcação bem no pilar, nos dois principais pilares. Então nós vemos ali na ponte, ali no meio, esses dois pilares que temos ali, o principal reforço da ponte. Só que justamente em um deles que houve o colapso, onde foi que a embarcação bateu e derrubou pela força dele. Uma ponte de treliça em arco é um tipo de ponte que combina elementos de treliça e arco de sua estrutura. Essas pontes são projetadas para suportar cargas pesadas e vencer grandes vãos com eficiência estrutural. A estrutura da treliça consiste em membros triangulares interconectados, que formam uma grande rígida, e essa grade de treliça é eficaz na distribuição de cargas, pois os membros triangulares resistem bem às forças de compressão e tração. O arco, por sua vez, é uma estrutura curva que transfere as cargas que recebe para os suportes das suas extremidades. Os arcos são conhecidos por sua capacidade de suportar grandes quantidades de peso de forma eficiente, distribuindo as cargas ao longo de sua curvatura e para o apoio dos extremos. Quando combinados, a treliça e o arco trabalham juntos para criar uma estrutura resistente e estável, capaz de suportar grandes vãos, sem a necessidade de muitos apoios intermediários. As pontes de treliça em arco são frequentemente usadas em locais onde é necessário vencer vãos significativos, como rios, lagos e vales fundos. A ponte Francis Scott Key, mencionada anteriormente, é um exemplo de uma ponte de treliça em arco, onde a estrutura de treliça e o arco central trabalham juntos para suportar a passagem de veículos sobre o rio. Se um barco colidir com o pilar de uma ponte, as consequências podem variar mesmo, dependendo da gravidade da colisão, da velocidade do barco e do tamanho do barco e da resistência estrutural do pilar da ponte. Aqui estão algumas possíveis consequências de um barco colidindo com o pilar de uma ponte. Um deles é danos ao barco. O barco provavelmente sofrerá danos significativos, dependendo da força da colisão. Os cascos, os motores e outras partes do barco podem ser danificados ou destruídas. Também, danos ao pilar da ponte. O pilar da ponte também pode sofrer danos, especialmente se a colisão for intensa. Dependendo da extensão dos danos, pode ser necessário avaliar a integridade estrutural do pilar e tomar medidas para repará-lo. Também há riscos de acidente. Em casos extremos, uma colisão de barco com o pilar de uma ponte pode resultar em um acidente mais grave, como o capotamento do barco, ferimentos de ocupantes do barco ou até mesmo um acidente de múltiplas embarcações. Ou, como nós vimos, pode derrubar até a ponte. Também pode ser dito como interrupção do tráfego aquático. Se a colisão causar dano significativo do pilar na ponte, pode ser necessário interromper o tráfego aquático, que é o que ocorreu naquela ponte, né? E a segurança dos navegantes que permitem reparos adequados. É importante que os operadores das embarcações sigam as regras de navegações, mantenham a velocidade segura, que é uma coisa que também tem que ver se não foi caso disso a velocidade, né? E que estejam atentos ao se aproximar de pontes e pilares, para evitar colisões e garantir a segurança de todos na água. Nós vemos ali ponte treliçada com veada, onde observamos que funcionam bem por vermos grandes vãos, baixo peso e alta resistência. Que ela trabalha, esses pilares, ela trabalha com tração e compressão. Por isso, sua forma triangular. As treliças são estruturas muito rígidas e transferem a carga a partir de um único ponto, numa área mais ampla. E também elas são econômicas de construir. Nós também vimos ali, além da ponte treliçada, nós vemos os pilares longitudinais. Os pilares longitudinais são aqueles que você vê como se fossem um formato de triangulares. E nós também temos os pilares de constante transversal, que são das extremidades.
A estrutura treliça consiste em membros triangulares interconectados que formam uma grade rígida. Nós podemos, vamos analisar também o que pode ter ocorrido na questão da embarcação, por que ela foi em direção ao pilar, assim, virou e foi. Mas para falar disso, nós temos que entender um pouco sobre os sistemas de embarcações e como funcionam. O sistema de embarcação, eles trabalham com vários tipos de sistemas, eles trabalham com vários tipos de sistemas. Eu vou citar 4. E uns 3 eu posso dizer que tem algo a ver com o que pode ter ocorrido para esse fenômeno ter acontecido e esse acidente ter acontecido naquela ponte. E um dos principais sistemas que a embarcação usa é o sistema propulsivo. O que ele trata? O sistema propulsivo ele transforma a energia de queima do combustível para a energia mecânica. Também temos outro sistema que também tem muito a ver com o que pode ter ocorrido, que é o sistema de governo. O sistema de governo da embarcação significa é a parte que cuida da direção da navegação e da manobra do navio. Pode ter havido algum problema aí no sistema de governo e no sistema propulsivo. Pode ter gerado muita energia e virou para um lado, e essa energia foi tudo para um lado. Tem outro sistema também, que é o sistema de fundeio, ele está mais relacionado à ancoragem da embarcação. Então, eu deixei em vermelho porque não acredito que seja algo a ver com o sistema de fundeio. Temos também o sistema de lastro. Né? O sistema de lastro tem como objetivo fazer isso, aumentar ou diminuir o calado do navio durante a navegação para garantir sua segurança. O calado é a distância que tem do navio até o fundo do mar, até o fundo, e é uma diferença do navio até o fundo do mar e do fundo do mar para o início da água. Então, assim, eles é feita uma medida para que a embarcação sempre mantenha uma distância segura. Então, pode ter havido algum problema no sistema de lastro que ele não conseguiu ver, que estava entrando numa região que era, por exemplo, ali onde devia ter aquele pilar, provavelmente tinha, ali tem um terreno, mas o sistema de lastro pode não ter visto que tinha uma área terrestre ali próxima. Pode ser, como eu falo, tudo ainda aconteceu faz poucos dias, então ainda estamos, a perícia está fazendo essa investigação. Nosso trabalho é só levantar hipóteses, e com isso também a gente pode estudar um pouco e entender um pouco melhor quais os cuidados que nós temos que ter na construção de uma ponte. Então, quando você já começa a conhecer, quando você vai trabalhar na área civil e você vai querer começar a investigar algumas possíveis causas, você vai ver que são N fatores. Você viu que já nós saímos da área da civil, quer dizer, a ponte caiu porque bateram nela. Mas, e os fatores externos? Foi pensado nisso? Não foi pensado? Você vai ter que abordar um pouco outro conhecimento, que talvez navegação, qual que foi o erro da navegação? Às vezes a ponte foi bem feita, mas faltou algum sistema para poder proteger melhor esses pilares. Né? A gente viu ali nas imagens anteriores que até tinha, você vê que como se fosse umas estacas, não sei se eram umas estacas, alguma coisa assim que ficava nas duas pontas. Só que o tamanho daquele barco é muito grande, então aí aquele lá ele talvez até deu uma passada, mas pelo peso dele, pela inércia ele foi. E por que a ponte não aguentou? Né? Eu levantei algumas hipóteses, mas assim, é, e algumas coisas que foram ditas pelo pessoal que está fazendo a parte de reparo e está vendo a parte de pesquisar os motivos do acidente. E não, então assim, o que a gente pode tentar entender por que ela não aumentou? Primeiro, cada pilar é um ponto de apoio, né, crítico da ponte. E se falhar um dos pontos de apoio, pode acontecer o que aconteceu, que é a derrubada parcial ou total da ponte. O cargueiro tem dimensões gigantescas, e é nessa hora que seu peso, volume e inércia provocaram esse acidente. Por exemplo, não adianta também você colocar um pequeno estacazinha para uma embarcação que é gigante e milhares de toneladas daquela embarcação, ela está indo, por mais que você tenha algum desvio, é muito peso, é muita inércia, é muito peso, é muito volume. Ele não ia dar conta.
né? O local onde o cargueiro chocou era o lugar mais improvável e mais complicado de ter batido, porque pegou justamente um dos pilares de apoios mais importantes. Então, assim, foi um fator também que pegou. Podemos destacar que nessa ponte nós temos 4 apoios mais importantes e o local onde a embarcação bateu criou esse efeito dominó. E uma outra pergunta: poderia ter sido evitado esse acidente? Essas pontes são antigas e muitas dessas pontes estão sendo substituídas, modernizadas, em alguns casos até demolidas. Essas pontes foram muito populares no século XX, mas ainda seguem sendo construídas até hoje em dia. Com mais garantias, é claro, né, e com mais normatizações, porque não é feito como era feito no 77, já criaram-se normas para poder melhorar, melhorias. Mas ainda ela é feita porque justamente pelo baixo custo e pela facilidade de construção dessas pontes. Então, por isso que ela ainda é usada. A história tem nos mostrado que, infelizmente, são nessas catástrofes que o homem aprende a lidar com situações fora do planejado. O que aconteceu nessa ponte Scott Key, Francis Scott Key, eu vou dizer assim, é como ocorreu muito nos anos 80 e 90 na questão da aviação. Na aviação, nós tivemos muitos avanços na aviação, tanto que você vê que hoje em dia praticamente você não vê avião caindo mais, os aviões, os grandes aviões. Porque, infelizmente, a história nos mostra que a gente realmente só vai aprender com acidentes, com fatalidades. A gente vai tomar uma lição e dessa lição vamos criar novos padrões. Então, vai provavelmente, esse incidente que ocorreu, esse colapso que houve, você vai pensar, nossa, mas como nunca pensaram nisso? Nunca imaginaram que poderia acontecer. Bem provavelmente, a partir de agora, vai ser mudado de alguma forma na questão da navegação, vão ser criadas novas normas para isso, né? E nós esperamos que com isso a evolução evite acidentes, né, como aconteceu, que deixou várias vítimas, nesse dia 26 de março. Outra hipótese que pode ser discutida seria a distância entre os vãos entre os lançamentos. Os vãos de um pilar para o outro. Quanto maior é o vão, maior é o efeito chicote. Você concorda? Se você tem um pilar, né, você está com 2 pilares, né, um de cada lado. Quanto maior a distância, se um sofre um impacto, o efeito chicote vem do outro lado. Então, quanto maior o vão, maior o chicote. Quanto menor, menor. Então, assim, quanto maior o vão, maior o efeito chicote. Se fosse menor os vãos, provavelmente menos pilares teriam culminado naquele efeito dominó. Às vezes podia até cair os 2 centrais, mas evitaria tanto tanta extensão de ponte ter caído. Mas, como eu falei, são apenas suposições. Nós estamos levantando hipóteses para a gente poder estudar e aprender com esse acidente. Então, a grande beleza da engenharia é isso, você poder pegar uma situação e tentar entender o porquê ocorreu e como a gente pode melhorar. O intuito desse vídeo é esse, não é criar uma hipótese, não é ser o dono da verdade, é apenas levantar hipóteses com base nas informações que a gente já tem, com o conhecimento que a gente tem, o que cada um tem. Por isso que é importante agora você participar nesse mesmo canal aqui e colocar sua opinião, o seu ponto de vista. Se você de repente viu outro assunto referente a isso que é interessante falar, olha, você não comentou sobre tal assunto, seria interessante você também de repente falar sobre essa parte que não foi discutida. E a gente levanta hipóteses. A ideia da gente é aprender. Então, quanto mais conhecimento vier, quanto mais a gente se juntar, melhor e mais informado nós engenheiros ficaremos. E agora a gente vai entrar na discussão. Eu aproveito esse canal no YouTube para os estudantes, para o pessoal que está interessado, ou até alguém que já é da área mais aprofundada dessa parte né, de embarcações ou de comunicações. Vamos deixar aberto o canal para você poder também opinar,
para você também poder acrescentar a sua informação, porque eu acredito que juntando informações de todos, quem tiver conhecimento mais amplo de alguma determinada área que nós estamos abordando, coloque aqui sua opinião, vamos debater, né? E como a gente pode evitar futuros desastres como esse que aconteceu. Tá? Eu vou falar assim, quais são algumas coisas que a gente sabe que uma ponte pode sofrer e quais são os cuidados que a gente tem que ter quando a gente tem a ponte, o que a gente tem que pensar, né? Eu vou só levantar essa hipótese, mas assim, levantar na verdade 5 itens, assim. Mas assim, tem mais coisas para poder abordar. Nesse caso específico, que foi um porta-container, que aí pode ter sido outros fatores, como eu falei, pode ser algum problema do sistema de navegação que deu problema. Eu acredito que está mais para esse lado, né? Mas por que não foi pensado numa hipótese? Porque você vê que barcos passaram ali. E por que não pensaram, passa barcos? E se algum barco virar e cair no pilar? Não pensaram? Ou pensaram e não foi suficiente aquela solução que deram? Então, assim, são assuntos que a gente pode discutir até para acrescentar nosso conhecimento. A gente vai correr atrás de informações também e você ajuda a gente. Eu posso dizer, assim, um dos motivos que uma ponte pode cair, o que, que é? É a falta de manutenção adequada. A falta de manutenção regular pode levar ao desgaste da estrutura da ponte, tornando mais suscetível a falhas. Um outro item que eu acho importante para tomar cuidado é condições climáticas extremas. Tomar cuidado. Às vezes, tempestades, ventos fortes, enchentes e outros eventos climáticos extremos podem afetar a integridade estrutural da ponte. Então, também nós temos que tomar cuidado com isso. Erros no projeto o terceiro, erros no projeto de construção, né? Problemas no projeto do projeto original ou na execução da construção da ponte podem resultar em falhas estruturais. Outro item também que pode ocorrer, sobrecarga, o excesso de peso na ponte, devido ao tráfego intenso de veículos pesados ou a falta de limites adequados para pesos, também pode danificar. Até agora nenhum desses itens tem a ver, mas assim, são coisas que nós temos que ter cuidado quando pensamos em projetar uma ponte. E o último que eu acho interessante falar, que é as colisões de veículos. Acidentes de trânsito envolvendo veículos que colidem na ponte pode também causar danos significativos. Às vezes um caminhão tomba ou bate, ou pode cair até perto da região de um pilar, ou pode fazer um choque, como fala, um, um, bate vários carros ao mesmo tempo e caminhões, e aí pode causar um esforço extremo àquela ponte que pode também criar esse desgaste. Então, assim, temos que ver